Salve, fiel! Fiel, vamos falar de Coringão, vamos falar do Corinthians, então chega representando aí, fortalece com like. Não é inscrito no canal ainda? Meu filho, aqui a gente fala de Corinthians todos os dias. E o Coringão voltou, embalou. Estamos indo para a 7ª vitória consecutiva. Então, representa. Se é corintiano de verdade, representa. Se não é corintiano, fortalece também aí, porque aqui a gente fala de futebol. Fortalece com like e vamos ver aqui a galera falando do Coringão. Vamos lá. Você acha que ela perde o jogo? Quesada, fale desse Corinthians impressionante que nas últimas 6 partidas ganhou todas. Ô Flávio, desconsiderar essa ascensão nesses 6 jogos de vitórias é brigar contra a verdade, né? Sim. Há uma ascensão. Mas o Corinthians enfrentou adversários que estão brigando contra o rebaixamento. Problema dos adversários. E enfrentou os mesmos no começo do primeiro turno. Todo mundo enfrentou esses adversários também. Enfrentou os mesmos no primeiro turno e perdeu todo mundo. O Botafogo, que está brigando pelo título, enfrentou adversários que estão para serem rebaixados e não ganhou. E tropeçou. Então o Corinthians fez a parte dele. O maior momento, o momento mágico foi a vitória contra o Palmeiras. Que o Corinthians pode falar, olha, ganhamos do campeão brasileiro. Isso não é título. Mas é uma mensagem de que alguma coisa certa foi feita nessa reta final. E alguns resultados emblemáticos, né? A vitória contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, as 2 vitórias contra o Fortaleza, embora tenham sido por outra competição, foram 2 vitórias contra um time que está brigando por alguma coisa. Jogando muito bem. Jogou melhor que o Internacional, e aí uma bobagem lá, cedeu o empate, venceu o Palmeiras, enfim, encarou outros rivais, não é? E essa sequência incrível que dá matematicamente a chance do time sonhar com uma Libertadores e com uma Copa do Brasil. Depois a gente vai explicar direito essa matemática aí. Deixa eu falar, né? O teu time ontem... Ele esteve lá ontem, né? Luiz estava lá. Luiz vai a todos os jogos. E ontem sem Depay e sem o Yuri Alberto, né? Mas foi um rolo compressor do começo do jogo. Pensei que ia sair uns 6-0 fácil. E assim, não ia ser um absurdo se fosse também. Tirou o pé, né? Inclusive, não querendo cornetar a torcida do Vasco, eles queriam ir embora antes do jogo acabar e eles não podiam por conta do policiamento. Então eles saíram e ficaram lá esperando acabar. Lá em cima. Tem uma plataforma ali em cima, tem uma esplanada. Mas a polícia não deixou, obviamente, porque senão ia dar confronto com os torcedores, né? Não ia dar. Mas achei isso curioso. O Corinthians amassou o Vasco, eu não esperava que ia ser assim. Até porque os dois estão com praticamente a mesma pontuação no campeonato. Mas o Vasco parou de jogar faz umas 6 rodadas e o Corinthians não perde as 6 rodadas, né? Na verdade, ganha as 6 jogadas. Nós temos 2 visões aqui. A Heloísa é jornalista também, claro, mas ela tem ido à arquibancada. Eu acho sempre legal a gente... Vai a todos os jogos. A gente ter essa... Você faz isso? Eu faço a mesma coisa. Essa visão de arquibancada. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para o Quesada, como analista, e para a Heloísa, para dar a temperatura da arquibancada. Ramon Dias, Quesada. 6 vitórias, vai botar o time na Libertadores, possivelmente. O que fazer? Até outro dia nós estávamos falando que ele tinha que ir embora, que ele é ruim, que não sei o que e tal. O que fazer numa situação dessa? E depois eu pergunto para o Elô o que a arquibancada está dizendo. Aos Ramones eu diria, leve-o para casa para passar o Natal, né? Para os não Ramones, um novo técnico, um técnico mais ofensivo para a próxima temporada. O Corinthians sofreu muito na mão desse cara, né? Sofreu muito. Jogos em casa com 3 zagueiros, 3 volantes, amedrontado. Um time covarde contra o Flamengo num jogo que era histórico, né? Que faltou vibração, faltou pulsação, né? Entrou para tentar... Entra para perder, não importa. Corre risco, entendeu? Tá valendo vaga para uma grande final. Fez um joguinho de nada. Cometeu alguns erros em escalações e quando acertava na escalação, errava na substituição. Enfim, eu não gosto, tá? Agora, qual é o recorte que você tá pegando? Se você pegar o recorte desses 6 jogos, seria uma grande injustiça demitir o Ramon. Mas como eu não vejo futebol por 6 jogos, vejo de uma forma mais ampla, eu acho que merecia aí um Luiz Castro, um Guardiola, Você trocaria o Ramon depois dessa arrancada final? Tô acabando de dizer, se você pegar só os 6 jogos agora, é injusto demitir o treinador. Só que futebol não se faz por 6 jogos, né? Acho que isso é um ponto fora da curva.
Eu não sei se é um ponto fora da curva. É um ponto dentro de um ano difícil, né? E o Corinthians está fazendo Lembrando que o Corinthians papel continua dele. sem ganhar campeonato nenhum esse ano. Sim. O Corinthians tá fora nesse momento, tá fora da Libertadores, tá conseguindo uma vaga na Sul-Americana e tá fora, por consequência, da Copa do Brasil também. Tá? Mas a Sul-Americana já era um sonho há um mês atrás, né? Antes da gente ganhar do Sim. Palmeiras, assim, embalar. Eu acredito que a vitória com o Palmeiras embalou total, né? E a arquibancada, Elô, o que fala do Ramon? Então, eu senti algumas vaias quando ele foi escalado no telão ontem. Mas, ao mesmo tempo, comemoraram muito depois. Vi muita gente mudando de opinião depois de um... Esse que é o problema. As pessoas mudarem de opinião Muito logo rápido, né? depois de um jogo. Eles esquecem o que aconteceu e focam nesse momento. E eu não acho errado, até. Futebol é momento. Mas se a gente for falar sobre o começo do trabalho, depois o desenvolver do trabalho, eu não sei se ele seria o nome certo para 2025 com esse time montado. Mas aí fica a questão, tem dinheiro para um técnico melhor? Tem que ter. Mas eles vão investir em um técnico melhor? É isso que a gente precisa saber. Se eles vão querer pagar bastante dinheiro lá pro Luiz Castro, ou qual que era o outro que você tinha falado? Sérgio Conceição. Sérgio Conceição. Eu não sei se Dinheiro tem, tá? Dinheiro tem, mas eles vão querer pegar um técnico e investir nesse técnico ou vão falar, pô, fizemos um campeonato ok depois dessas 6 rodadas, eu acho que tem capacidade de ganhar os 9 jogos, né? No caso, os últimos 3. Será que eles vão ter culhão de demitir? O Augusto vai lá e fala assim, ó, obrigada por tudo, vocês salvaram a gente, classificaram a gente para uma competição internacional, mas... E aí? Vamos dar uma pergunta, Pelô. Você tem que chegar no microfone. Qual foi o melhor jogador em campo nesse jogo de ontem? O Garro ou o Davi Oliveira? Quem é Davi Oliveira? Quem é Davi Oliveira? É o árbitro. Ah, sim. Não, com certeza o Garro. Com certeza. Muito bom. Elô, obrigado. Deixa o Sorban sentar aí agora. Parabéns. Eu queria só falar aqui que Fale. o vídeo dele falando... Todo mundo chamou ele de louco, que o Corinthians ia fazer 53 pontos. É verdade. E você errou mesmo. Não vai fazer 53. Vai fazer 56, tá? Nossa Heloísa da redação. O pessoal perguntando se era minha filha. Não é minha filha, não. Muito bem. Posso dar uma informação Vamos importante lá, sobre Até o porque se impeachment? fosse minha filha, não seria Deixa eu dar corintiano. uma informação, porque daqui a pouco o programa vai terminar. Quinta-feira vai acontecer o processo de impeachment. Votação. Não tinha sido marcado para terça? Não, quinta agora. Quinta-feira. Só se mudou agora. Não. Então eu tô sabendo que quinta, tava com o dado errado. Quinta-feira. Essa é a grande discussão, né? Porque agora, numa reta final, marcam uma reunião tão importante para definir o futuro do presidente. Eu defendi aqui, e defendo sempre. Nunca vamos pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete. Mas deixa terminar o campeonato. O campeonato termina no dia 8. No dia 9, reúne-se todo o conselho, cerca-se ali, bota a gasolina e, queima todo mundo. Quem sobreviveu, sobreviveu. Faça isso. Depois do campeonato encerrado. Agora, Kessara, Estamos numa reta final para quinta. traçar o futuro do Corinthians nos próximos anos. Qual é o ambiente? Porque normalmente essas coisas a gente Totalmente prever. contrário ao Augusto. Ao impeachment, ao Augusto. Ao Augusto. Quer dizer, existe uma possibilidade de se abrir o processo de impeachment. Mas os jogadores alguns estão comprando o barulho do Mas do Augusto. não votam. É. Né? Mas não votam, é verdade. Agora, se acontecer, isso vai ser a votação da abertura de um processo de impeachment. Essa é a votação para definir pelo afastamento Se já. isso acontece, ele já é afastado. Já é afastado momentaneamente. Tá, vai se defender, aí tem um processo de impeachment. Exatamente. Quem assume a presidência do Corinthians nesse caso? É o Stabile, né? Não é o Falar do presidente Romeu, não. Eu acho que é o Stabile. É o Stabile. Que é o Bom, vice-presidente. E aí é o seguinte, aí ele não está totalmente afastado. Vai para o conselho vai para a votação dos sócios. Aí os sócios vão definir em até 90 dias se o Augusto realmente será impedido de seguir no comando do clube ou não. Mas se isso acontecer, o que vai rolar? Eles não vão definir nesse ano essa eleição dos sócios, essa votação dos sócios. Vai ficar para o próximo ano.
E aí a cadeira de presidente fica sem o Augusto. E o que se faz? E o próximo pode ficar amarrado também no sentido de não tomar nenhuma decisão. Como, por exemplo... Contratar um técnico. Contratar o técnico, que é fundamental. Claro. Vai ampliar o contrato do Memphis ou não, entendeu? É isso. São coisas básicas. É um ruído, É isso. eu não vou dizer desnecessário. Porque, eu acho que o Corinthians tem um grande inimigo. O grande inimigo do Corinthians, é o Corinthians, que deveria ser o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Santos, é o próprio Corinthians. Exatamente. São esses caras que se falam, que se colocam como corintianos e não são corintianos, porque eles querem o poder para tirar algum tipo de proveito. Se não, metendo a mão diretamente na cumbuca, nem vou acreditar que façam isso, tá? Nem vou acreditar que façam isso, tá? Mas que usem o Corinthians para montar um negócio aqui, fazer um negócio lá, abrir uma porteira ali, entendeu? Que é quase a mesma coisa. Que é usar o Corinthians para as coisas particulares. Que é o que esses caras estão fazendo desde 1900 e não sei quanto, entendeu? E outra, sou totalmente favorável que se investigue a atual gestão. Mas sou totalmente favorável que se investigue a turma da renovação e transparência. Lógico. Entendeu? Então, turma, abre a porteira. Os últimos 20 anos, vamos ver todos os contratos. Tudo que entrou e saiu, tudo. Mas não tinha Tudo que foi assinado. Eles não tinham contratado uma empresa de auditoria para fazer isso? Sumiu a auditoria, não pagaram a empresa foi embora. É uma zona, isso é uma várzea. E vão fazer uma leitura rápida. Estão fazendo isso porque o atual presidente falou que ia investigar os contratos anteriores. Exatamente. Ele cutucou e está sendo cutucado. Agora, Augusto, você tem que ser honesto na história. Né? Vamos ver essa empresa fantasma em nome de quem tá. E uma outra coisa, vai ter que passar antes pela polícia. A polícia está investigando isso. O presidente do Corinthians pode ser afastado, depois a polícia comprovar que ele não tem nada a ver com o problema da Vai de Bet, e ele já terá sido afastado. Ou seja, esse problema pode parar na justiça. Olha só que rolo que o Corinthians está criando contra si. Ô, Quesada, pra gente fechar o Corinthians, duas coisas. Hugo, tem 5 dias pro Corinthians comprar o Hugo Souza. O Corinthians disse que já tem uma avalista aí. Então, mas o que eu vi foi que o último, eu não sei se tem um atual, né? Acho que foi sexta ou quinta-feira ele apresentou... É que o Flamengo tá plantando, o Flamengo não quer nada, então tem que ver o que o Flamengo quer. Eu acho o seguinte, o Corinthians tem fama de mal pagador. Já falei, o presidente tem que pegar a casa dele e colocar coloca como seguro da negociação. Garantia. Por que não? Eu faria isso como presidente. Quer colocar a minha, presidente? Só que a minha, deixa eu ver. Era pra pagar uns 10% disso daí, acho que nem isso. Mas eu coloco a minha. Arranja mais 9 pangarés que estão aí. Ó, eu, o senhor e mais 8, tá? Eu boto meu apartamentozinho aí. Outra segunda pergunta, e para você só dar essa continha rápida, Quesada, para o Corinthians ir para a Libertadores. Vamos lá. O Botafogo precisa... A primeira coisa, o Botafogo tem que ganhar a Libertadores porque aí fica G8 e não G7. Certo. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, eu garanto para você que o Corinthians está na Libertadores. Por quê? Porque ele vai vencer o Bahia. Vencendo o Bahia, ele já não tem a briga com o Bahia. A briga é com o Cruzeiro. Aí tem o Cruzeiro. Pode até ser que o Botafogo não vença, tá? Mas aí o Cruzeiro, que tem 4 jogos, não vai poder fazer os 12 pontos. Porque o Corinthians pode fazer no máximo 9. Então exato. Teria que o Cruzeiro fazer 8 e o Corinthians 9. Porque no número de vitórias, o Cruzeiro tem vitória a mais que o Corinthians. Só. Tudo bem, tá, mas é uma vitória, né? Uma vitória é uma vitória. Uma só. E aí... Então há essa possibilidade, sim. A briga do Corinthians por enquanto, é com o Cruzeiro. Eu Bahia. acho que Bahia. Tem que vencer o Bahia. Sim, mas... Se ele não vencer o Bahia, aí não adianta. Mas eu acho que o Corinthians hoje tem força para vencer o Bahia. Ainda mais porque eu joguei em Itaquera. Dá pra botar a classificação só pra gente dar mais uma olhadinha? Então, rapidinho, porque nós temos que falar da Série B. Tudo bem. Então, deixa. Vamos deixar para depois? Mas rapidinho aqui, senhor Mani, ó. Cruzeiro com 47, Bahia com 47, Corinthians com 47. 34 jogos pro Cruzeiro, 13 vitórias. Isso, o Cruzeiro obrigado. vai jogar contra quem? Qual é esse jogo atrasado do Cruzeiro aí? O Cruzeiro vai pegar o Grêmio. Não. É o Grêmio. Grêmio. Aonde? Minas. O Cruzeiro tem Grêmio em mas casa. o Cruzeiro tá abalado com a perda do título. Ele falou pra mim, abalado com... O Cruzeiro tem Grêmio em casa, Bragantino fora, Palmeiras em casa e Juventude fora. Ele tem 2 jogos contra adversários que
Se não ganharem, cai. Muito bem. E o Corinthians tem o Grêmio na última rodada, né? Então, pro Corinthians é bom que o Grêmio também já tenha escapado do rebaixamento. Essa é a grande briga hoje ali fora da zona de Libertadores direta, né? A zona direta para Libertadores. Flavinho, Cruzeiro, por que a gente não colocou o Atlético? Porque o Atlético está abaixo do Corinthians, entendeu? Se fosse o Atlético no lugar do Cruzeiro, o Cruzeiro vai lá pro lugar do Atlético e o Atlético no lugar do Cruzeiro, aí a gente poderia dizer que o Corinthians também teria mais chances, né? Porque o Atlético está fora mesmo. Também estaria né? numa briga aí, né? Muito bem. Então tá aí. Vamos falar da Série B agora, nessa reta final do campeonato? É isso aí, Fiel. O Sormani, é conhecido por falar um monte de besteira. O Sormani é conhecido por ser polêmico, essa é a verdade. Às vezes ele erra, às vezes ele acerta. E ele cravou, mano. Cravou que o Corinthians não cairia e ia vencer quase todos os jogos. Ainda quando restava 12. Quando restavam 12 jogos, ele foi lá, bateu no peito e cravou e acertou. Hoje o Corinthians está aí. Fiel, comente aí. Comenta sobre esse processo de impeachment. Comenta também sobre o Corinthians. Mano, Timão vai para Libertadores. E eu quero saber de você. Demitiria o Ramon Dias? Independente se for para Libertadores ou não. Você demitiria o Ramon Dias? Comenta. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein, Fiel? Não esquece de fortalecer com like. E vai, Corinthians.